Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, preparo-me para essa reflexão do Santo Evangelho com o coração simples, aberto e humilde, como uma verdadeira ovelha deixando-me conduzir pelo Senhor. Dai-me sempre um coração manso, simples, como um coração de criança, capaz de se deixar conduzir pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Amém. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto, e o Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, 10 e de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, a reflexão do Evangelho de hoje nos faz pensar sobre a humildade, sobre como se fazer pequeno, como se tornar como uma criança. Essa é a pergunta feita pelos apóstolos: quem é o maior e o que fazer para entrar no reino dos céus? A resposta de Jesus é essa: tornar-se uma criança. E Jesus termina o Evangelho de hoje falando também do cuidado que Deus tem com aqueles que se fazem como crianças. Deus cuida de nós com todo carinho. E a atenção de Deus se volta ainda mais para nós de forma particular quando nós estamos perdidos do restante do rebanho. A pergunta de fundo do Evangelho, então, é essa: como eu vejo o meu lugar caminhando para o reino dos céus? Como uma criança, como Jesus diz, eu me reconheço alguém pequeno, ou tenho as pretensões de grandeza que os discípulos de Jesus também tiveram? O que acontece aqui é isso. Os 12 que caminham com Jesus querem privilégios por estarem ao lado de Jesus. E Jesus faz com que todo o pensamento deles seja desconstruído, todas as pretensões humanas que eles trazem que sejam modificadas. Diante dessa pergunta sobre quem é o maior, eu pergunto agora a você e para você: o que é ser grande? Essa é a pergunta de Jesus. Lança essa pergunta aos discípulos dele. Quem vocês acham que deve ser considerado uma pessoa grande? Quem você conhece e você diz ser a maior pessoa que você conhece? Quais são os atributos, quais são as qualidades dessa pessoa que você conhece e a considera grande? Os discípulos de Jesus ficaram desapontados com a resposta de Jesus. Esperavam que Jesus citasse o nome de algum deles, que apresentasse alguma qualidade, evidenciasse algum talento de algum deles, mas não é essa a reflexão oferecida por Jesus. Diferente de ter poder, grandeza, riqueza, como normalmente as pessoas grandes, as maiores da sociedade são consideradas, Jesus compara a grandeza e a simplicidade de uma pessoa a uma criança.
porque uma criança se deixa conduzir, confia no adulto, a criança está aberta ao aprendizado. A criança, na verdade, é uma abertura completa, uma abertura total. Está sempre disposta a deixar ser conduzida. Há uma humildade na criança. Mas vamos pensar nós, os adultos, como aqueles 12 a quem Jesus se dirige. Existe algo em todo ser humano chamado de ego. É esse aspecto do seu ser que faz com que você tenha um forte desejo de se afirmar sobre os outros. Desde os desejos compulsivos de vencer uma discussão, os argumentos, por exemplo, até aquele sentimento de ser melhor do que os outros, de uma forma ou de outra. O ego é muito frágil e se vê sempre sob ameaça. Por isso, muitas vezes as pessoas se colocam na atitude defensiva e até mesmo para sobreviverem. O ego é a fonte do orgulho e de outros comportamentos compulsivos também, como as lutas que a gente trava pelo poder que vemos ao nosso redor o tempo todo. Se você quiser ver o ego em funcionamento, o ego em ação, basta a gente ir a qualquer rua movimentada ou supermercado. Comece a observar as pessoas, como as pessoas facilmente se irritam umas com as outras. E veja também como as pessoas costumam gritar, trocar palavras ofensivas, como os motoristas se insultam no meio do trânsito, e às vezes por causa de pequenas coisas, uma pequena fechada, né? Ou mesmo uma pequena batida, ou um direito de passagem. Às vezes isso leva a brigas vergonhosas em público. O fim de todas essas disputas de poder nos faz pensar uma frase que faz parte, né, quando a gente pensa a ideia do ego. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. Comece a observar como muitas vezes as pessoas que demonstram muito poder ou querem mostrar que são muito poderosas sobre as pessoas, no fundo é uma pessoa fraca, né? É uma fraqueza que ela quer disfarçar. Então guarde bem isso. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força, porque o verdadeiro poder que a gente tem é a nossa capacidade de controlar o nosso próprio ego. Isso sim, ele é verdadeiramente poderoso e capaz de se controlar, ser controlado. Então, se a gente consegue controlar o nosso ego, a gente vai sobressair na nossa humildade. E humildade não é fraqueza. Humildade é verdadeira sabedoria. Por isso que essa capacidade que a gente desenvolve de controlar o nosso ego nos faz pequenos, como crianças. E é isso que Jesus quer que os discípulos aprendam. É isso que ele quer que a gente também aprenda. Mas como sabemos que muitas vezes o nosso ego sobressai sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Jesus, nós queremos hoje nos ver, nos colocar nesse lugar da ovelhinha ferida, da ovelhinha machucada, da ovelhinha que se dispersa do restante do rebanho, para que Jesus vá atrás de cada um de nós, para que Jesus nos leve novamente para junto do seu redil, para que nós não tenhamos essa pretensão de sermos maiores, mais poderosos, mais ricos do que as outras pessoas, mas que a gente seja como criança, humildes, pequenos, dóceis, abertos a escutar e a aprender. Rezemos nesse dia de hoje, pedindo ao Senhor, ensina-me, ó Jesus, a aprender, a exercer toda a força sobre o meu ego, sobre o meu orgulho, para que eu possa ser grande diante de Ti. Amém. Que nesse dia de hoje você possa observar suas atitudes. Se você se irrita facilmente com as pessoas, se você se irrita facilmente no trânsito, e para que possa vencer todas as fragilidades do ego, todas as fraquezas do ego, para se tornar como uma criança, simples e dócil,
à palavra e ao ensinamento de Jesus. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.